saber agora como é que o padre Fábio conheceu o Rodrigo. Como é que vocês se conheceram e que isso virou um livro sobre a história do padre? A história é bem engraçada porque... Jornalista é uma classe perigosa. Né? Não diga isso, padre. Jornalista é um homem perigoso, geralmente. Ele estava incumbido de fazer uma reportagem para o Jornal Nacional, num congresso em que eu estava participando em Jerusalém. Nós nunca tínhamos nos encontrado, eu conheci o Rodrigo pelo trabalho na televisão somente, e ele também nunca tinha me encontrado. E eu estava escrevendo o livro Maria sobre os temas que são discutidos o tempo todo. Fala sobre esse assunto o tempo todo. E vamos conversar, né? Alguém falou pra mim assim, cuida do Rodrigo até começar o evento, que ele tá... Ah, tá bom. Eu fiquei lá batendo papo com ele, numa conversa informal. E aí, de repente, entramos em questões religiosas, ele falando dos conflitos que ele vivia lá. E a gente de frente para os lugares sagrados todos, né? Jesus Cristo, o túmulo de Jesus, tudo estava na nossa frente, lateral, praticamente. Agora, Rodrigo, vamos deixar o padre aqui, conta só para mim logo, rapidinho. Nessa conversa, ele já falou que ele se apaixonou antes de ser padre, ainda durante o seminário. Você já viu ali que ele teve amores platônicos? Já rolou um pouco desse... o padre para arrancar isso dele. Foi difícil? É mesmo? Para ele confessar. Mas o padre parece que fala tão facilmente, mas não foi, não? Não, ele falou com a maior naturalidade, porque ele sempre usou a vida dele, né, o padre, como exemplo, né, para as pregações dele. Mas o padre vai contar melhor do que eu, que teve um momento em que ele falou, eu tô achando que você está perguntando demais, Rodrigo. Fale. É verdade. Eu achei interessante, Fátima, porque o Rodrigo, ele não foi um jornalista curioso sobre as futilidades da minha vida, que existem também. Eu não sou um homem imune a futilidades. Mas naquele momento em Jerusalém, o Rodrigo começou a se interessar pelo meu conteúdo. E em determinado momento ele falou assim, mas você é padre, um líder religioso no Brasil, com essas ideias, você consegue falar isso e ter um público que lhe escuta? Ele se referia à minha necessidade diária, constante, de tratar as questões religiosas a partir de questões humanas. Eu não abro mão de ser um humanista. Eu falei, sim. E foi isso que chamou a atenção em mim, nele. Que ele ficou prestando atenção. No outro dia, ele quis ir assistir a minha palestra. Ficou um pouco impressionado com o que ele ouviu. Achou corajoso da minha parte o que eu tinha dito lá em Jerusalém. Aí, uns 15 dias depois, ele me ligou. Eu pessoalmente, eu fiquei assim... Rodrigo, eu acho que você vai perturbar a sua reputação de jornalista escrevendo sobre mim. Porque eu tenho consciência de que eu sou um homem que desperto muita simpatia, tem muita gente que gosta de mim, mas eu sei que existe também uma classe que me olha de maneira muito preconceituosa. Que classe? Como se eu fosse um homem vazio, um homem bobo, superficial, que é o que muitas vezes... Por exemplo, uma reportagem, uma biografia imensa sobre a minha vida, os principais noticiários no primeiro momento coloca: Padre Fábio pulava o muro para namorar. Tantas coisas interessantes da minha história. Mas, padre, o senhor não acha que isso é que dá a humanidade? Ou seja, é isso que aproxima e que faz com que a sua escolha pelo celibato seja ainda mais forte? Ou seja, o senhor não era uma pessoa que nunca despertou para isso. Não, o senhor teve uma paixão, o senhor chegou a pensar em... Importantíssimo. Eu acho que exatamente essa sua humanidade, o fato disso estar presente aí não estou querendo defender os jornalistas, mas é isso que fortalece o fato do senhor ter feito a escolha pelo celibato. Mas quando você tem uma manchete redutora, ela é perigosa. Porque aí você acaba reforçando naquele que não me conhece a ideia eterna de que eu seria um homem sem muita responsabilidade naquilo que eu faço. Especialmente esse preconceituoso. Preconceituoso, E, por exemplo, eu venho aqui ao seu programa, quantas vezes nós tratamos de temáticas interessantes, nós temos a oportunidade de aprofundar. Graças a Deus eu já venci muito isso. Mas num primeiro momento eu era olhado de maneira muito apressada. Da mesma forma como um amigo do Van Gogh olhava para os quadros dele e achava que ele pintava depressa, né? Eu acho que um ser humano, ele precisa ser olhado nos seus contextos. E me agradou muito porque eu percebi no Rodrigo um desejo de olhar os contextos do meu sacerdócio. O interesse era tratar do pensamento do padre, antes de tudo. Eu nem pensei na namorada que ele poderia ter tido. Nem sabia ainda disso. Eu queria conhecer como era possível uma pessoa que pensa algo tão moderno, tão interessante, tão contemporâneo, muito parecido com o que eu vinha pensando sobre religião, claro que muito mais profundamente do que eu, porque ele é um teólogo, ele tem uma formação nisso. Como era possível que essa pessoa estivesse dizendo tudo isso e milhões de pessoas querendo ouvi-lo? Deve ter algo interessante por trás dessa pessoa. Como é que ele se formou?
Esse cara não nasce de um dia para o outro. Ele não é um padre comum. Ele é um padre que tem que ter uma história. E acho que também aí outra coisa que acaba pesando, você falou, me olhavam apressadamente, o fato também de muito jovem o senhor já ter despontado. Justamente. Né? Então, jovem despontando e com a questão, ainda associando toda a sua veia artística, que ela Justamente. não tem como ser negada. Eu não me favorecia. Eu tenho consciência disso. E às vezes você precisa se desconstruir para você estar no seu habitat natural. Então eu percebi que eu tinha excessos, que eu tinha permitido alguns olhares externos que acabaram influenciando no meu jeito de ser. Mas quais excessos, padre? O próprio olhar da mídia, que muitas vezes me enclausurava. O padre cantor, o padre pop, né? E que muitas vezes ofuscava o teólogo que eu sou, o pensador que eu quis ser. Eu estudei 16 anos para ser padre. E às vezes eu ia a algum programa de televisão em que eu não tinha a oportunidade de dizer uma frase completa, né? Porque ficava girando em torno de banalidades, de questões extremamente desnecessárias ao interesse do outro. Você faz academia, o que você come? As pessoas estão interessadas nas futilidades das pessoas. E eu queria desconstruir isso. E nem sempre eu consegui. Acho que então vai ser bom, porque no próximo bloco a gente vai falar muito de solidariedade, a gente vai ter a chance também do senhor poder falar um pouco mais sobre esse apoio. Como é possível... Tem algo que o senhor prega aí que diz que é muito importante apoiar quem não está no pódio. Eu acho que isso é um caminho por onde a gente pode caminhar. Rodrigo, me diga uma coisa, o que te surpreendeu mais em toda a história? A história, por exemplo, agora o padre falou assim pra mim, pode falar da minha paixão, então vamos falar da paixão. Já que ele disse que pode falar da paixão, vamos falar dessa paixão. Pode contar, padre? Pode contar. O que é um homem sem as suas paixões, Rodrigo? Contar tudo. Tá tudo no livro, não tem nada que eu não... Fazer um spoiler. Vamos fazer um spoilerzinho, então. Humano Demais, a biografia de padre Fábio de Mello. Sabe o que eu achei incrível? Eu achei incrível o seguinte, o padre se apaixonou, viveu um relacionamento intenso, como nós vivemos. Ele se sentiu tentado, no bom sentido até da palavra, a se casar. Pensou muito sobre isso. E no momento dessa decepção, desse rompimento, foi que surgiu, na minha visão, hoje eu vejo assim, demorei a entender isso, foi o grande momento de virada da vida dele. Foi quando ele disse, eu serei padre. Quando ele assumiu a função do padre e a função do pregador e começou a percorrer o Brasil. Quer dizer, ele se apaixonou, ele experimentou tudo o que ele poderia experimentar e fez a escolha dele. Isso me surpreendeu, isso foi muito interessante. Ele tinha tudo para desistir. Eu começo o livro contando que dos amigos da banda de música dele, do seminário, todos desistiram de ser padre. Não é fácil ser padre, não deve ser, eu não sou, mas deve ser, né, padre? Eu era o mais desacreditado sempre, né? Sempre. Sua mãe disse assim, o povo caiu do cavalo. Ah, é? Porque todo mundo achava que o senhor iria desistir em algum momento. E Mas foi o isso Rodrigo- mesmo? Foi depois dessa paixão? O Rodrigo tem razão, porque eu já era um religioso, não era padre ainda, mas eu já tinha votos, eu morava em Brusque, fazia filosofia, e eu tinha uma vida dupla, que levou um tempo, assim, eu acho que uns 6 meses de namoro, intenso mesmo. Ela morava sozinha no apartamento, então a gente tinha muita intimidade, eu estava realmente apaixonado por ela, e ao mesmo tempo eu me sentia muito vinculado àquela vida que eu sempre quis ter para mim. Eu já nasci querendo ser padre. E foi muito interessante porque foi ela que me indicou o caminho. Eu era muito imaturo para tomar a decisão de sair e também de continuar. Apenas um padre sabia dessa história, que era o padre Léo. Ele dizia para mim que eu devia levar a história até o fim. Não seria interessante eu deixar o seminário, nem tampouco terminar com ela. Ele achava que aquela transgressão momentânea era importante na minha decisão. E eu morava numa casa muito grande lá em Brusque, um convento grande, uma construção bonita. E a faculdade onde nós estudávamos, ela fazia direito, era próxima à minha casa. Ela tinha que passar para chegar lá. E depois de uma semana quase que sem vê-la, que eu tinha ficado muito tempo sem ir lá, eu a encontrei no centro da cidade. Levei muito susto, meio sem graça também, por ter fugido um tempo. Ela me olhou e muito serenamente me disse assim... Fábio, eu tô indo embora. Eu falei, mas embora para onde? Eu arrumei um emprego em Blumenau, já tinha essa proposta e para mim vai ser muito interessante ir. Aí os olhos cheios de lágrimas, ela me disse assim, semana passada eu passei em frente àquela casa onde você mora e eu vi o quanto ela é grande. E eu pensei assim,
eu sou pequena demais para lutar contra tudo isso. Vai ser padre, menino. É para isso que tu nasceu. Olha. Ela usou até o sotaque catarinense, né? Tu nasceu para ser padre e eu não quero atrapalhar isso. Por mais que eu te ame e eu saiba que você me ame também, você não nasceu para viver um relacionamento assim e ter a fidelidade que eu sei que você precisaria ter comigo, tendo um coração tão dividido, querendo ser padre como você quer. Vai viver a sua vida. E aí eu nunca mais a vi. Olha. Sentiu o que nessa hora, quando ela te falou isso? Foi um alívio pra você? Eu vou te dizer o que tá no livro. É? Chorei feito um bezerro desmamado. Foi muito doído, porque eu a amava mesmo. Eu tinha uma expectativa de que pudéssemos dar certo, né? Ela me dava, inclusive, uma segurança financeira, se eu quisesse sair. Ela já tinha emprego para mim, tudo. É uma mulher muito bem-sucedida, uma mulher muito responsável e foi muito honesta. Então, depois, é interessante, alguns aspectos da nossa história, a gente só é capaz de compreender depois que nós tivemos a complacência do tempo, né? Senão a gente acaba sendo injusto. Eu tenho certeza que aquela mulher, naquele momento, foi uma voz de Deus na minha vida, me dizendo uma resposta que eu não sabia responder sozinho. Padre, interessante. Interessante perceber que o padre é muito bem sucedido na sua vocação. Vocação na essência, né? Você nasceu para isso. Mas para descobrir, precisou de um desafio, levar duas situações em paralelo. Quando a gente convida as pessoas a empreenderem, a mudar de emprego, a mudar de vida, não é largar o que está ruim para começar o que está bom. Às vezes eu teria que conduzir duas situações em paralelo. Haverá o sofrimento ao abandonar alguma coisa até que eu descubra a minha vocação. E esse é um elemento importante em qualquer mudança na vida. Eu nunca vou encontrar uma mudança tranquila, suave, sem que tenha algum tipo de perda. Bons caminhos sempre envolvem fazer a escolha perdendo algo para colher algo melhor um pouco mais à frente. A gente sabe que toda família tem problema, passa por dificuldade. Aí o meu parceiro André Covello foi conversar com umas pessoas para ver de que maneira, quando há amor, tudo fica um pouco mais fácil para passar por esses perrengues. Vamos ver. Casados há 25 anos, a Luciana e o Carlos estão passando agora por um momento de dificuldade, de barreiras. Como é que tá a vida? Me conta. Aconteceu um ano atrás que ele teve um AVC hemorrágico, né? E de lá pra cá eu tô cuidando dele, né? Parou de trabalhar, né? Mas a gente não abandona um outro, não. O carinho aumentou muito mais com a enfermidade, entendeu? A dificuldade que era para separar, não. Trouxe muito mais união dentro dessa família. Fátima, nessa família aqui se respira amor. Patrícia, Renan, Rogério e a Rafaela. Quando você soube que sua filha teria paralisia cerebral, sua primeira reação qual foi? Ai, foi um choque, porque eu fiquei sabendo na hora do parto. Eu vivo para ela, por ela. A gente observa mais os detalhes da vida, dá mais valor às coisas que passa pela gente. Pode estar para baixo, mas quando a gente vê que a pessoa que a gente ama está precisando, a gente supera aquilo que a gente está passando para poder ajudar. Esse seu parente, o que enfrenta? Qual é a história? Então, ele é usuário de drogas já há muito tempo. Ele chegou a ficar 7 anos limpo, mas recaiu de novo. E é uma luta sempre, todo dia ali, né? Tentando ajudar, mas ele praticamente não se ajuda, né? Mas assim, eu sempre tento ajudar ele em todos os aspectos possíveis, né? Todo mundo vê que é difícil e vai deixando de lado, entendeu? Mas sempre tem alguém que nunca vai desistir, sempre. É uma mãe ou é um parente, entendeu? Sempre. Como eu sou parente, né? Eu jamais vou desistir. Tem uma área disso no livro que o senhor fala nas suas pregações muito de amar quem não tá no pódio, que é mais ou menos a situação, no momento em que a pessoa não tá ali feliz, brilhando. E aí é que é mais difícil isso, né? Mais difícil porque quando você o ama, porque o outro lhe oferece alguma coisa na dimensão do fazer, pode não ser amor, pode ser uma necessidade do outro. Agora, quando o outro, do ponto de vista humano, ele não pode lhe servir, ele não tem as atribuições físicas, mentais, para poder satisfazer suas necessidades, aí você experimenta um amor de muita gratuidade. Nietzsche tinha uma compreensão interessante da caixa de brinquedo para a caixa de significados. A caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos. Para a gente poder entender muitas vezes como nós tratamos os outros.
A caixa de ferramentas você procura toda vez que você precisa. A caixa de brinquedos você procura toda vez que você quer significados. O lúdico. E muitas vezes nas relações humanas nós somos muito cruéis em procurar o outro achando que é uma caixa de ferramentas. E porque ele nos oferece isto ou aquilo. E de repente a vida nos deixa nus, sem tudo aquilo que antes nós tínhamos para nos tornar interessantes aos outros. E aí é que a gente sabe quem é de fato. Padre, o senhor na sua família enfrentou um momento difícil que está relatado no livro, que o senhor até é tratado como uma sagrada tragédia, que foi o problema da doença, do alcoolismo do seu pai. E a sua família passou por isso junta. Sim. O meu pai, ele perdeu toda, compreenda-me bem dizendo, toda a utilidade dele como homem dentro da minha família. Ele não podia mais trabalhar, ele não tinha mais condições de nos manter. O álcool acabou com a vida do meu pai e ele se tornou, do ponto de vista prático, um homem inútil dentro de casa. Foi aí que eu entendi o significado, que depois eu fui ler mais tarde, quando estudava filosofia, da caixa de brinquedo e da caixa de ferramentas. O meu pai, o momento que ele mais pôde ser amado por nós, Fátima, foi quando perdeu a utilidade. Quando ele foi severamente abatido pelas consequências do álcool, quando nós o encontramos jogado numa sarjeta na cidade, sem condições de voltar para casa, e a partir daquela derrocada, tudo o que ele podia nos oferecer como um pai, ele não podia mais, do ponto de vista prático. Restou apenas o ser humano. E é ali que a gente identifica o que de fato vale no outro na nossa vida. Então essa pobreza, esse despojamento, essa indigência, e a gente recolher e dizer, eu amo porque é meu pai. Mesmo caído na sarjeta, mesmo sem tendo condições de honrar com seus compromissos de pai, ele continua sendo um valor na minha vida. Olha que interessante. A gente aqui veio para assistir o programa uma mãe e um filho, em que, na verdade, a história deles tem muito a ver com isso. Já não havia mais a necessidade. O Vitor, tudo bem, Vitor? Prazer, Vitor Fátima, e Thaís. estar aqui. A Thaís teve o Vitor e ela deu o Vitor em adoção. O Vitor veio para o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Você é do Ceará, né, Thaís? Ceará, Guaraciaba do Norte. Então, ele veio pro Rio, foi criado. Exatamente. Uma família, tudo certinho. Com certeza. E aí, há quanto tempo você começou a mandar mensagem, achou ele nas redes sociais? Há um ano. Você queria reencontrar o seu filho? Queria, sim. Ou seja, ele estava criado, ele estava bem, e ela resolveu investir e procurar ver se teria algum tipo de possibilidade de aproximação. Em algum momento você teve dúvida se você perdoaria, se você facilitaria essa aproximação? O que fez com que hoje, vocês dois estivessem aqui juntos, vindo assistir ao programa? Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeira mão, eu sempre busquei a Deus em primeiro lugar. Ele foi o meu ponto, meu refúgio e minha fortaleza. Então, nos momentos nos quais eu estava triste, eu sempre procurava ele. Então, nessa parte... Você sabia que você era uma criança que tinha sido adotada ou você tinha a família... Digamos que algumas indiretas, certo? Algumas indiretas. Aí eu fiquei, meu Deus, será que realmente eu sou adotado? Aí eu fiquei me perguntando. Aí minha cunhada sempre jogava, você é adotado, você não pertence a essa família. Só porque agora nós temos um contato muito bem, porque sempre eu pedi a Deus. Deus toca no coração dela, para que ela possa ver que realmente eu faço parte da família, independentemente das coisas que aconteceram, certo? E aí sua mãe surge nesse momento e aí, você teve medo desse contato com ele? Sim, mas foi totalmente diferente. Ele me aceitou muito bem, muito bem. Estou muito feliz agora. Houve um momento em que vocês tiveram que explicar coisas um para o outro? Ele sentou para poder conversar e a gente resolveu tudo, nossos assuntos pendentes. Ficou uma maravilha agora. Olha só. E encontrou pelas redes sociais, não foi? Exatamente. Ela me procurou no Facebook, encontrou meu número do WhatsApp e começamos a nos comunicar. E quando ela disse para você, eu sou sua mãe? Eu fiquei me perguntando, eu não quero saber. Em primeiro momento, né? Porque uma pessoa desconhecida no WhatsApp a gente pergunta. Então eu fiquei, meu Deus, será que realmente é minha mãe? Aí eu tava junto com as minhas primas. Aí eu perguntei assim, eu mostrei o número, ela disse que é minha mãe. Aí ela se tocou assim, eu sei quem é sua mãe. Então foi no Facebook e me mostrou a foto dela. Aí eu fiquei impressionado, só porque eu fiquei me perguntando. Eu só tenho uma mãe, a minha mãe que me criou. Eu não tenho outra mãe. Aí eu fiquei pensativo. Aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei com aquele anseio de falar para os meus pais, eu encontrei minha mãe biológica, mas ao mesmo tempo eu fiquei com receio.
de falar. Aí passou 2 dias, depois que eu vim falar para os meus pais adotivos, que eu tinha encontrado minha mãe nas redes sociais. Aí eles ficaram se perguntando, como foi que você encontrou? Olha, é muita coisa, mas o amor, na verdade, acabou... Exatamente. Acabou levando tudo isso a um final feliz, né?